Sejam bem-vindos, telespectadores da TV Senado. A Comissão de Assuntos Sociais trata de todos os assuntos de interesse, todos os temas de interesse da sociedade. E nós temos aqui, junto conosco, a senadora Marta Suplicy, presidente da comissão. Senadora, muito obrigado por só ter vindo aqui à nossa entrevista. Eu que agradeço, uma oportunidade boa de falar com tanta gente. Eu queria que a senhora definisse a experiência de presidir a Comissão de Assuntos Sociais, que eu fiquei sabendo que é a sua primeira experiência em presidência de comissão. Olha, não só que é uma primeira experiência que está sendo bastante interessante, mas principalmente que é a comissão que me interessa muito, porque é o coração dos grandes debates da sociedade, que é a minha história de vida, né? Que são a questão da mulher, a questão LGBT, a questão dos doentes, a questão da saúde em geral, de direitos, entra direitos humanos, entra um ponto de educação. Tudo que interessa ao cidadão no seu cotidiano na área de direitos está presente na Comissão de Assuntos Sociais. Então, é um prazer muito grande poder estar lá e poder participar das grandes decisões nessa área, né? Que são decisões que afetam cada um. Muito embora não sejam frequentes as ocasiões em que a comissão decide em caráter terminativo, mas temas muito importantes passaram por lá, inclusive a reforma trabalhista. Na questão dos direitos da mulher, o que a senhora destaca? Houve um protagonismo muito importante da comissão. A comissão sempre teve um destaque, não é na minha comissão, na presidência, que está tendo, porque a questão da mulher, ela perpassa várias áreas. Nessa vez, eu acredito que na questão da saúde, nós conseguimos um avanço grande, que foi obrigar os planos de saúde privados, já existia no SUS, na questão da parametrização das mamas, no caso da mastectomia. Porque muitas vezes uma mulher ela sofre uma intervenção numa das mamas e na outra não. E nós agora estamos exigindo que as mamas sejam, que a outra mama... O máximo de simetria possível. Porque muitas vezes se opera, mas um mamilo de uma fica de um jeito, da outra de outro. Isso para a mulher que já está sofrendo uma operação, afeta muito a autoestima. E não era obrigatório fazer essa simetrização. E agora passa a ser, não só pelo SUS, mas a gente colocou no SUS a simetrização e também nos planos de saúde privada. Isso foi das coisas que me deu um grande prazer. Senadora, ainda no terreno da saúde, a comissão teve um papel determinante na questão da sabatina da Anvisa. Explique para a gente como é que foi essa questão. Não, é que na questão da Anvisa, na sabatina, você tem que perguntar ao sabatinado quais as propostas dele, né? E o que me pareceu importante foi explicitar com muita clareza as dificuldades que a Anvisa hoje vive em termos de funcionários, de termos de poder ter um trabalho mais ágil, de poder contribuir melhor. E as restrições que hoje a Anvisa vive, né? A Anvisa é um órgão importantíssimo para o cidadão brasileiro, porque ela é quem vai dizer os remédios que a gente toma, se eles podem ser tomados ou não, se ela proíbe ou não. Isso demanda material humano, né? Demanda testes, pesquisa, demanda gente até, sabe aonde? Em aeroporto, porque muitos medicamentos também são importados, você tem que ter funcionários no aeroporto. Se você tem poucos funcionários ou funcionários para se aposentar, de repente você pode ter um blackout de funcionário e você não consegue remédios que são importados porque não tem ninguém para liberar em aeroporto e porto, né? Então, foi muito interessante e nos fez até ir ao ministro do Planejamento com o presidente da Anvisa, dizer da necessidade de liberar o concurso para a Anvisa, porque eu, como presidente da comissão, me sinto a responsabilidade de insistir nesse item, porque é um dos itens que nos protege, a mim, ao senhor, a quem está em casa. Nós precisamos de gente lá competente trabalhando e que agilize o processo. Não tem sentido um medicamento ficar anos para ser liberado, quando está deliberado, quando já pode vender o medicamento, já tem outro mais moderno, não dá para ser assim. Uma outra preocupação ainda nesse terreno é a questão do suicídio, que é algo que preocupa a sociedade como um todo.
E a Comissão de Assuntos Sociais parece que provocou, aí, através da convocação de uma audiência pública, o andamento de um projeto de lei. A senhora pode explicar como é que foi isso? Foi colocado um projeto que chama Valorização da Vida, que no primeiro momento eu não entendi o que seria isso, porque pode ser muita coisa. Depois eu entendi que era um projeto basicamente para na Semana da Valorização da Vida se tornar regulada em setembro, e que isso tem a ver com o suicídio, o aumento de suicídio, principalmente aos jovens. Tem um pouco a ver com essa história de baleia azul. Aliás, a gente viu recentemente um jovem dirigindo um carro que entrou no Alvorada. Né? Supõe-se que pode ter sido. Supõe-se. Eu até gostaria de saber mais, porque aí seria uma coisa muito mais espalhada do que os depoimentos que a gente vem tendo, que se fala muito, mas que, na realidade, isso não é tão forte incentivado por baleia azul. Mas nós não sabemos exatamente o que está levando a uma juventude tão desanimada. Mas o suicídio ele tem a ver basicamente ou com doença mental ou com depressão também, que é um tipo, né? E tem que ser assistido. E uma das coisas interessantes na audiência pública foi de um dos médicos, acho que o psiquiatra, ele falou que um dos treinamentos que o médico devia ter na sala, quando está numa sala de emergência e chega uma pessoa machucada, é perguntar exatamente como ocorreu aquilo e qual é o estado emocional daquela pessoa quando aquilo ocorreu. Porque muitas vezes tem a ver com uma depressão que passa assim batido pela família e a pessoa não é assistida e acaba provocando uma trombada, acaba provocando escorregando para uma desatenção que não precisava ter desatenção. Pode ser uma tentativa disfarçada de suicídio. E isso nós não estamos treinando as pessoas a ficarem com o seu olhar. Inclusive, principalmente em relação à depressão, as famílias demoram muito tempo para detectar que aquilo não é uma coisa de isolamento do adolescente no quarto, porque adolescente não é. Né? Os comportamentos, muitas vezes, são colocados para o adolescente e, como típico da adolescência, às vezes são, né? Mas muitas vezes não são. Então, essa Semana da Valorização da Vida, nós estamos chamando também a ABERT, que é a Associação de todas as emissoras e rádios, para participar. Vai ter uma nova audiência pública. Nós tivemos uma, onde pudemos aprender bastante. Agora nós vamos ter outra, porque os suicídios dos homens, eles geralmente são eficazes, infelizmente. Os das mulheres não são tão eficazes. As mulheres, elas tentam mais e conseguem menos. Mas o importante é que a gente mostre para as pessoas... Colocar o tema em tela, né? A questão, e é uma questão que tem que ser conversada, e não pode ser tabu, e é uma questão que as escolas têm que também atinar para o problema, né? Quem acompanha a sua trajetória, já mesmo antes de entrar na política, sabe que a senhora sempre quebrou tabus e influenciou a sociedade brasileira. Toda a lei ela decorre de uma mudança de costumes que é quase que adotado como um costume corriqueiro na sociedade. E nisso a senhora não pode negar que foi uma pessoa muito influente. Passando para esse outro lado aqui, o lado da legislação. A questão dos direitos LGBTs também tem a senhora na linha de frente. Ah, sim, e na Comissão de Assuntos Sociais, aí eu aproveitei para colocar isso em pauta, principalmente na questão da semana, né? Acho que era de combate à violência, depois um seminário da Câmara que pediram se o Senado podia entrar, a Comissão de Assuntos Sociais entrou, então possibilita a TV Senado também poder cobrir, porque esse é um direito inerente à cidadania, né? A pessoa poder ser o que ela é. E nós não temos conseguido avançar como gostaríamos no Congresso Nacional. Tanto é que todas as pautas LGBT, onde ocorreram algum avanço, elas foram pela judicialização. Foi que acabaram no Supremo por intervenção de uma ADIM, ou intervenção de algum cidadão que se sentiu prejudicado nos seus direitos, e o Supremo tem se posicionado a favor, seja na união estável, homoafetiva, que os direitos forem equiparados, seja em várias questões. Nós temos que agradecer ao Supremo Tribunal Federal por esse avanço. Ao mesmo tempo, a gente tem que se envergonhar quando o Congresso não votar essas pautas. Né? Senadora, não podemos
terminar esse balanço do primeiro semestre sem falar da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais, que foi algo bastante discutido, foi pisado, repisado, enfim. Que balanço a senhora faz? Qual foi o saldo? Olha, na CAS foi bom, porque nós atinamos que ele viria rapidamente para cá e que a CAS deveria permitir aos seus membros um aprofundamento da questão até antes que viesse. Então, nós fizemos a primeira audiência pública com uma gama de especialistas, sempre a favor e contra, para que as pessoas pudessem realmente se informar. E depois nós propusemos fazer, junto com assuntos econômicos, mais duas juntando as duas comissões. Depois, olha, eu sei que juntando várias comissões, nós acabamos tendo 4 comissões que fizeram várias coisas juntas, umas independentes, mais de 90 depoimentos. A comissão acabou rejeitando, né, a reforma trabalhista, mas isso não quer dizer que seja a palavra final, porque ela foi aprovada na Comissão de Justiça, foi aprovada na outra. Eu, na minha opinião pessoal, acredito que nós aqui vamos ter condição de melhorar bastante a situação atual do trabalho, porque vai principalmente regulamentar. E não é verdade que não vai, que vai ser prejudicial, porque todos os direitos, 13º, licença maternidade, fundo de garantia, vai ser tudo mantido como hoje está. O que vai ser é regulamentado o que hoje é bico, o que hoje não funciona. E a expectativa para o segundo semestre na CAS? Olha, eu quero fazer uma discussão mais aprofundada na questão do suicídio, mas isso tem que caminhar em audiência pública, né? E aí depende muito do tipo de projeto que também vem, né? E os projetos, tem alguns projetos que necessitam de serem instruídos. O que significa isso? É que os senadores, às vezes, não têm a informação sobre aquele projeto. E isso é frequente, porque aqui é muito assunto. A gente não domina todos os assuntos. Então, uma audiência pública bem feita, que traga gente competente, que elucide, é bastante importante. E a gente vai aprendendo e votando cada vez melhor. Senadora, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença junto a nós. De 17 a 28 de julho, você vai ver aqui na TV Senado um balanço com todos os presidentes de comissões. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.